Olá, muito bem-vinda e muito bem-vindo ao IHU Cast, o podcast do IHU, que nessa versão traz um resumo daquilo que foi destaque na semana no site do IHU, o ihu.unicinos.br. No dia 5 de setembro, celebramos o Dia da Amazônia. A data é para chamar a atenção da importância de mantermos a floresta em pé, fundamental para amenizar a crise climática que temos vivido. Há inúmeros textos no IHU que detalham esta relação, mas eu indico um desta semana, intitulado Entenda as consequências da degradação da floresta amazônica. Aliás, uma crise que revelou sua face bem perto de nós, com os desastres climáticos no Rio Grande do Sul. Os rios transbordaram e seguiram subindo mesmo depois que a chuva parou. Os telhados das casas foram o único refúgio para moradores. No Vale do Taquari, região mais atingida pelas enchentes, a ajuda chegou pelo ar. Um bebê e uma mulher foram resgatados de cima desta casa, onde estavam desde a madrugada, em Roca Salles. O tema também está no IHU. Sinalizamos pelo menos 2 textos que abordam esta questão. O primeiro deles é Ciclone é tragédia socioambiental, não somente natural. É um artigo de Roberto Malvesi, que é muito conhecido como Gogó. O outro texto tem como título As responsabilidades humanas pelos tornados. Eles não são naturais. Este é um artigo de Jacques Távora Afonsin. Leia esses e outros textos sobre a tragédia no Rio Grande do Sul em ihu.unicinos.br. Nós também estamos preparando uma atividade especial para debater em profundidade o tema. Em breve, divulgaremos mais detalhes. Sobre a devastação ambiental, uma das causas da crise climática, recuperamos o chamado de um velho cacique, o cacique Raoni, que há décadas vem alertando para as questões ambientais. Em texto publicado esta semana com o título Raoni, depois que eu partir, a geração futura vai precisar estar unida. Ele volta a erguer a voz sobre este tema tão difícil. Confira um trecho do texto na voz de Marcelo Zanotti. Raoni havia recebido um mapa emoldurado das mãos da presidenta da FUNAI, Joênia Wapichana. Ele ergue o presente acima da cabeça e o exibe como um troféu. Talvez o mais importante que tenha conquistado ao longo de 60 anos de sua luta para defender os direitos e territórios dos povos indígenas no Brasil. Manter os indígenas em suas terras é fundamental para a preservação das matas e a mitigação da crise climática. É por isso que essa pauta ambiental se conecta com a demarcação das terras indígenas e a luta pela derrubada da tese do marco temporal. Nesta semana, o tema foi pauta para debate no IHU. A professora do programa de pós-graduação em Direito da Unicinos, Fernanda Bragato, foi uma das participantes do encontro. Ela observa que, mesmo que a tese do marco temporal seja derrubada no Supremo Tribunal Federal, é preciso ficarmos atentos para que depois as indenizações a supostos donos de terras não trave ainda mais as demarcações. Os indígenas não têm nada a ver com isso, não podem esperar uma indenização prévia, não podem esperar ter dinheiro no orçamento, não podem esperar toda uma discussão no processo demarcatório para aí sim serem emitidos na posse da terra que, se foi reconhecido no processo demarcatório que é deles, eles têm que ocupar imediatamente. A Constituição deu 5 anos para o Estado brasileiro demarcar as terras indígenas. E até hoje, o que nós vemos são inúmeros conflitos possessórios e conflitos judiciais. Ivo Makushi, advogado indígena que participou do debate, observa como esta disputa se revela em mais um ataque aos povos originários. Mas é importante a gente ter em mente que essa discussão não é porque os povos indígenas querem.
Mas, de fato, há grupos econômicos, pessoas que têm muito interesse em avançar com a paralisação da demarcação de terras indígenas do Brasil, inclusive usando diversos argumentos, né, e criando teses, como o caso do marco temporal. É uma onda de ataques que acontece em relação aos direitos dos povos indígenas, especialmente o direito à terra, né, que é o direito sagrado, o direito mais sagrado que existe. Também participou da atividade o advogado do Conselho Missionário Indigenista, o CIMI, Rafael Modesto. O debate completo está disponível no repositório do canal do IHU no YouTube. A tese do marco temporal entrou em votação na semana passada e o placar está em 4-2 pela derrubada do marco. O julgamento deve ser retomado no próximo dia 20 de setembro. Mas essa semana foi também de celebrar a pátria no Brasil, no dia 7 de setembro. No entanto, para além da festa, nós queremos chamar a atenção para os excluídos e inviabilizados desta pátria. Neste ano, em sua 29ª mobilização nacional, o Grito dos Excluídos e Excluídas chamou mais uma vez a atenção para essa gente, em especial para a fome que os assola. Ouça um trecho do texto de Marcos Sassatelli, intitulado Você tem fome de quê? O 29º Grito dos Excluídos e Excluídas, que reflete sobre este tema na Semana da Pátria. A realidade da exclusão no Brasil é realmente gritante e de uma perversidade diabólica, que infelizmente, muitas vezes, é abençoada e legitimada por grupos religiosos ditos cristãos, católicos ou evangélicos, em nome de um falso Deus. O olhar para os excluídos do mundo também está presente no gesto do Papa Francisco em sua viagem à Mongólia. A Mongólia é belíssima. E agora me lembra. Com o olhar para um pequeno país exprimido geográfica e entre os interesses de Rússia e China, Francisco volta a falar de paz e acolhida. E esse ato tem uma imagem muito significativa. Não é mesmo, Lucas Chardon? É isso, João Vitor. É o encontro do Papa na tenda de Madame Tsetsidje. Esta mulher, uma septuagenária nascida na Mongólia, com sua tenda tão simbólica, nos ensina sobre a acolhida e o quanto devemos alargar nossa tenda, para que caibam todos que precisam de um lugar de refresco e carinho. Mas, Lucas, o que esse encontro nos diz? João Vitor, esse encontro nos fala de sinodalidade e união, mas este momento da viagem está detalhado em pelo menos 2 textos no site do IHU, cujos títulos são Tsetsidje, a mulher que encontrou Nossa Senhora no aterro, desejei longa vida ao Papa, e Da tenda de Madame Tsetsidje a do Sínodo. Confira em ihu.unicinos.br. Mas a oposição a Francisco também levantou questionamentos sobre essa viagem, não é mesmo, Lucas? Sim, o próprio Papa, de volta a Roma, respondeu na audiência geral nesta quarta, 6 de setembro, em plena Praça São Pedro. Você poderia perguntar, mas por que o Papa vai tão longe para visitar um pequeno rebanho de fiéis? Porque é precisamente ali, distante dos holofotes, que muitas vezes se encontram os sinais da presença de Deus que não olham para as aparências, mas para o coração. Como ouvimos na passagem do profeta Samuel. O Senhor não procura o centro do palco, mas o coração simples de quem o deseja e o ama sem aparecer. Lucas Chardon e Cristina Guerini Link chegam agora com outros destaques do site do IHU, no ihu.unicinos.br. Ainda sobre a viagem do Papa à Mongólia, destacamos uma perspectiva mais geopolítica através do texto. No avião vindo da Mongólia, Papa Francisco fala sobre China, Rússia, Vietnã e o próximo sínodo em Roma.
Aqui na América Latina, a nova Constituição chilena segue em aberto, como observamos em reportagem de Gabriela Moncal intitulada "Um ano após o não". Nova Constituição chilena está em aberto e nas mãos de parlamentares de direita. Enquanto isso, na Nicarágua, a situação segue conturbada, como analisa o padre José Maria Brito no texto Nicarágua, a liberdade asfixiada, o poder cada vez mais absoluto. Aqui no Brasil também seguem os tristes destaques da violência. Confira os textos. Fogo cruzado. Pelo menos 600 crianças e adolescentes foram baleadas no Rio de Janeiro nos últimos 7 anos. E maioria dos mortos pela polícia no país são negros e jovens. Entrevista com Robson Sávio Reis de Souza. Violência será o tema do próximo IHU Ideias, na quinta, dia 14 de setembro, às 17h30. Em palestra com o sociólogo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, José Cláudio Alves. Saiba mais em ihu.unicinos.br. Além dos destaques da questão ambiental que já tratamos, apontamos um outro tipo de desequilíbrio, o causado pelas espécies invasoras. É o que detalha o texto. Espécies invasoras custam 423 bilhões de dólares anuais e ameaçam biodiversidade. Também sobre espécies invasoras, vale conferir o texto O Dilema dos Javalis, da transmissão de doenças ao estímulo da caça ilegal. A reportagem explica, ao contrário do que possamos imaginar, que a manutenção desta, que é uma espécie invasora, é mantida para saciar a sanha de caçadores e amantes de armas. Por fim, lembremos do dia 11 de setembro, que marca o Chile e toda a América Latina. Há 50 anos, o presidente chileno Salvador Allende cometeu suicídio e o país mergulhou em uma das mais duras ditaduras da América, sob o comando de Augusto Pinochet. Nesta última segunda-feira, dia 11 de setembro, trouxemos vários textos para fazer esta memória. Entre eles, há 50 anos, 11 de setembro de 1973, o presidente Salvador Allende suicidou-se sem saber que o líder dos conspiradores golpistas era seu amigo Augusto Pinochet. Este artigo de Luiz Badilha está publicado no IHU em 3 partes. Confira! Este foi o IHU Cast, o podcast com os destaques da semana no IHU. Neste episódio, usamos áudios de TV Band, canal do IHU no YouTube, Vatican Media, agência pública e perfil Conflin no Twitter. A locução e direção foram comigo, João Vitor Santos. Edição e locução com Lucas Chardon. Ainda contamos com a colaboração dos colegas Cristina Guerini e Marcelo Zanotti. Até a próxima!